celebrar os 50 anos de casamento de Adelaide e Catarina Miller. No primeiro momento desse nosso maravilhoso encontro na casa de Deus, vamos receber os filhos, noras, genros desse casal que hoje celebra suas bodas de ouro. A alegria do amor de nós nesta tarde. Reunidos estamos para agradecer a Deus pela vida matrimonial de Adelaide e Catarina, que hoje, jubilosos, celebram seus 50 anos de casamento. Ainda muito jovens, Adelaide e Catarina se colocaram juntos diante do altar do Senhor e pediram a sua bênção para assumir o compromisso de constituir uma família. Não foram poucas as dificuldades e tristezas por que passaram, mas muito maiores foram as alegrias e graças que Deus nos concedeu ao longo de todos esses anos. Em sua infinita bondade, Deus permitiu que pudesse construir uma família extremamente unida e repleta de amor. Ao longo de todos esses anos, Adelaide e Catarina souberam orientar sua família a partir dos princípios cristãos, primando sempre pela coerência de suas atitudes, pelo bom senso na tomada das decisões, pelo espírito de colaboração e, não menos importante, pelo ânimo de conduzir sua vida pelo caminho da retidão e da serenidade. Sem dúvida, somos todos privilegiados por poder conviver com este casal admirável. E com Adelaide e Catarina, queremos louvar e bendizer a Deus por esses 50 anos de feliz matrimônio. E agora, com muita alegria, vamos receber o nosso casal de ouro. Vocês construíram a casa da rocha, sobre a rocha do amor. Vocês construíram a história.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Pilar, Dona Catarina, que bom que vocês estão aqui, todos os seus amigos, familiares, a família grande, né? Com bastante alegria, eles se reúnem em torno de vocês, que há 50 anos atrás iniciaram uma grande história de amor. 50 anos, boa parte de nós não temos isso em vida, e vocês têm em união matrimonial. É para nós um grande testemunho, e por isso nós louvamos e bendizemos, acima de tudo, o amor que vocês receberam de Deus, a alegria que vocês devem ter vivido durante esses 50 anos, os frutos desta união, que são os seus filhos e também os seus netos. Nós colocamos desde já no coração de Deus as melhores intenções que estão no coração de cada um de vocês. Vamos então iniciar a nossa celebração dizendo juntos: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Nesses 50 anos de união matrimonial, há muitas coisas a se pedir perdão. Perdão um ao outro, mas também perdão a Deus. Não é hora de nós revermos todos esses pecados, mas talvez é um bom momento para vocês, a fim de celebrarem melhor essa grande ação de graças que estão vivendo juntos, colocar no coração de Deus as maiores faltas que vocês cometeram dentro do matrimônio. Pedir perdão a Deus, cada um de vocês dois, por todas as coisas, as ofensas que possam ter feito um ao outro. E também nós que aqui estamos, pedimos perdão a Deus por causa dos nossos pecados. Senhor, tem piedade, perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, e vem pedir vosso perdão. Cristo tem piedade, perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, e vem pedir vosso perdão. Senhor, tem piedade, perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, e vem pedir vosso perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Situarem de louvor, agradecendo a Deus pelos benefícios que Ele nos concede todos os dias, e a vocês dois, principalmente nesses 50 anos de matrimônio. Glória
Rezamos também pelos seus filhos, Nelson e Memória, Ademir, Janete, Bejane, Adriana e Linéia. E como é que faz? E também pelos netos, Jasmin, Júnior e Lucas, Cristiane e Daiane, Maria Eduarda e Luana. Acho que também foram nomeados todos. São fruto do casamento, da união de vocês. Que o Senhor continue acumulando bênçãos e mais bênçãos sobre a vida de todos vocês. Ó Deus, que pela vossa lei destes à família um fundamento inabalável, concedendo seguir o exemplo da Sagrada Família, para que, praticando as virtudes domésticas e o amor para com todos, alcancemos o prêmio eterno na alegria de vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo ao Deus por nós. Maridos, amai as vossas mulheres, como o Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é o marido que deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós sabemos, somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. Palavra do Senhor. O Senhor de mim, lembrai-vos segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos ao Senhor de mim, lembrai-vos segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Cristos que guardam os seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos ao Senhor de mim, lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos ao Senhor de mim, lembrai-vos segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilhas para eles. Lembrai-vos ao Senhor de mim, lembrai-vos segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos ao Senhor de mim, lembrai-vos segundo o amor que demonstrais ao vosso povo.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, pois estava construída sobre a rocha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, Senhor Adelar, Dona Catarina, assim preciso dirigir algumas palavras a vocês, mas como eu gostaria que vocês dirigissem umas palavras para nós. Eu vou aqui, fica tranquilo, eu vou dar o microfone para o senhor. Fica aqui na cara. Mas eu digo isso porque são 50 anos. O que eu tenho para dizer de 50 anos? Eu tenho certeza que você tem muito mais a dizer para nós de 50 anos do que eu, com os meus 4 anos de idade. Vocês têm 50 anos de experiência juntos, isso de casamento. Quantos aí veio antes disso? Namoro, de noivado, teve mais de tempo? Uns 2 anos então. Então faz 52 anos que o Senhor se namorou pela Dona Catarina pelo Senhor, que começaram a trocar algumas mensagens. Quando eu falo trocar mensagem, não é mensagem de celular, né? Mas começaram a se namorar, a querer, quem sabe, estabelecer uma família, a se encontrarem, e aí, enfim, juntaram as coisas e constituíram uma família. 50 anos atrás. Repito, há muita coisa que vocês poderiam falar para nós, mas creio que o próprio fato de vocês adentrarem nessa matéria hoje já nos diz muitas coisas. E uma das coisas que eu faço como leitor é a seguinte: que valeu a pena. Valeu a pena porque vocês não estariam aqui, desejando este momento, chamando a família, porque se não tivesse valido a pena, se vocês estivessem infelizes. Posso seguramente perguntar aqui a vocês, se vocês tivessem o elixir da longa vida, se valeria a pena mais 50 anos. Eu tenho certeza que vocês iriam dizer que sim. Certo? Porque ninguém faz uma celebração ou pede uma celebração como essa se estão na infelicidade. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Também sei que esses 50 anos se passaram e vocês foram também, durante esse tempo, carregando algumas cruzes nas costas. Tanto é que a pessoa carregou algumas cruzes, precisa colocar uma prótese aí, não é, só então, o peso que foi carregando aí pela vida. É claro que eu estou fazendo apenas uma metáfora, mas vocês carregaram muitos pesos, sim, tiveram com certeza muitas dificuldades. E muitas delas, os seus filhos, que aqui estão, até pergunto se todos eles, os que eu mencionei, estão aqui, ou Pedro não pode estar, estão todos? Todos esses filhos também presenciaram alguns momentos, digamos assim, de trevas, que vocês viveram neste período que estiveram juntos. Não foi fácil, mas ninguém também, não sou eu, disse a vocês que seria fácil. Mas é bem provável que alguns disseram para vocês que não seria fácil, mas valeria a pena. Valeria a pena. E por isso, se pudessem,
renovariam essas promessas matrimoniais por mais 50 anos. Mas nós sabemos das limitações humanas. É bem provável que vocês não chegam. E vão deixar essa oportunidade para que os filhos de vocês tenham a mesma experiência, ou melhor experiência de vida que vocês tiveram. Tenham também, por meio do testemunho, do esforço, do trabalho, do amor que vocês vivenciaram, tenham vocês como exemplo, como modelo. Modelo que hoje vocês carregam no corpo as marcas de um tempo que foi passando, e por isso andam mais devagar, com uma roupinha aqui, cabelinho mais branco lá, mas que são pontos importantes que contam a história de 50 anos de casados. Cada cabelo branco da senhora, Marina, é uma parte da história que a senhora viveu com o seu redor. Cada ruga que o senhor carrega hoje no rosto também conta uma história junto com a Catarina. E isso para nós é muito importante. Torno a repetir, não precisaríamos nós nem ouvirmos uma homilia da parte e nem uma história de vocês. Vocês são a história viva aqui no meio de nós. E encanta o coração dos seus filhos, encanta o coração dos seus netos, traz a felicidade para tantos convidados, para tantos amigos que aqui estão, familiares, que olham para vocês. Alguns lembram de alguns enroscos que vocês viveram, mas acima de tudo, sabem que vocês souberam superar, porque souberam construir o relacionamento de vocês sobre a rocha, que é o amor, que é a fidelidade, que é a perseverança, e que isso permitiu vocês ainda estarem de pé, que permitiu vocês hoje estarem aqui, permite vocês celebrarem esses 50 anos de muita alegria, de muito sofrimento também, tenho certeza, apesar de não os conhecer, mas acima de tudo, de muita felicidade, de muita realização. O rosto de vocês se estampa isso. Os seus filhos, os seus netos que aqui estão, também nos mostram que isso é possível. Que o amor entre duas pessoas é possível e vale a pena. Vale a pena nós abdicarmos dos nossos tesouros pessoais para construir junto de uma pessoa um grande tesouro, uma grande família. Por isso nós continuaremos sempre pedindo que o Senhor os abençoe, que o Senhor mostre a cada um de nós que estamos presentes que vale a pena, que o amor é que constrói isso, não há outro caminho, que o respeito que vocês tiveram um para com o outro é que permitiu que vocês dialogassem e que chegassem ao estágio que vocês estão. E a perseverança, porque talvez Dona Catarina tenha em algum momento da vida pensado assim: ah, meu Deus, vou deixar para trás tudo. Ou talvez o Senhor. Mas a perseverança que fez vocês continuarem, se abraçarem, estarem unidos. Essa perseverança que traz no coração de vocês hoje a certeza de que valeu a pena. Parabéns, Dona Catarina, parabéns, Senhor Eduardo, parabéns aos seus filhos, aos seus netos que hoje aqui estão, parabéns a todos estes amigos, familiares que aqui estão, todos vocês celebram 50 anos de felicidade e o Senhor sempre continuará abençoando vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse aniversário de bodas de ouro, recordando o dia feliz em que Cristo nas vossas vidas, com vínculo indissolúvel do sacramento do matrimônio, quereis renovar agora diante de Deus aquele santo compromisso.
para que este propósito seja reafirmado pela graça divina e levai ao Senhor as vossas preces. Bendito sois sempre, porque por vossa graça recebi cada vida por Cristo. Bendito sois, Senhor, porque por vossa graça recebi a velar por meu esposo. Bendito sois, Senhor, porque a alegria e a tristeza sempre importante para a nossa defesa. O Senhor vos guarde durante todos os dias da vossa vida. Nas aflições seja o vosso consolo, na prosperidade a vossa assistência, e conserve o vosso lar na abundância de suas bênçãos por Cristo nosso Senhor. Amém. Os filhos em caminho e santificar o amor destes vossos filhos, e aqueles que um dia se entregaram mutuamente a essas alianças em sinal de fidelidade, cresçam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Senhor, abençoai e santificar o amor desses vossos filhos, essas alianças lhes sejam um sinal perene de sua fidelidade, recordando-lhes sempre a mútua afeição e a graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos a eles dar uma salva de palmas. Estava tão nervoso que queria renovar comigo, né? E vou pedir mais uma vez que nós os saudemos com muitas palmas, porque este momento é um momento de muita alegria para vocês, para mim, e também queremos deixá-los, não queremos deixá-los confundidos, mas também queremos que vocês, como há 50 anos, selaram este momento com o primeiro beijo como casados, vocês também sejam capazes de demonstrar a nós, todos nós, um sinal de afeto,
na nossa família, que seus lares reinem sempre em paz, saúde, amor, fidelidade, sabedoria e respeito. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Nesse momento do ofertório, coloquemos nossa vida, em especial a vida de Adelaide e Catarina, diante do altar do Senhor. Serão trazidos nesse momento alguns símbolos e eles, de alguma forma, lembram a trajetória desse casal. A Bíblia e o texto são a fusão, a fé e a devoção desse casal. O pão e a uva representam o fruto do seu trabalho e alguns símbolos conhecidos de todos, ferramentas, representam a vida de luta e de trabalho que permitiram a sobrevivência e a subsistência desse casal. Irmãos e irmãs, para que essa nossa oferta seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, nós vos oferecemos este sacrifício de reconciliação e vos pedimos que firmeis as nossas famílias na graça e na paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Porém, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a nossa voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Santo para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com Papa Francisco, com o nosso bispo Dom Emil e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, seus familiares falecidos, do seu filho Nelson, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz de unidade. Vossas Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes somos nós porque convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que te entrar, mas dizer uma palavra e serei salvo. Alimentados com o pão celeste, concedei-nos, Pai de bondade, imitar a família do vosso Filho, para que após os sofrimentos desta terra, gozemos do céu o seu convite eterno por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é uma data muito especial, pois há 50 anos Adelar e Catarina casaram-se e descobriram um com o outro que há de mais belo, a união, a entrega, a vivência de um para o outro. Conheceram-se, amaram-se e, certos de que juntos se completavam, casaram-se no dia 23 de abril de 1966, na igreja de São Sebastião, linha Triângulo, no município de Ibicaré. É muito fácil falar da vida deste casal, pois a alegria com que nos contam suas histórias demonstra que viveram momentos de intensa felicidade, apesar de toda a dificuldade. Tudo começou quando o vô, com apenas 10 anos de idade, conheceu a avó, com 6 aninhos. Disse que ela seria a mulher de sua vida. Podemos dizer que a partir deste momento o destino uniu estes dois pombinhos. O vô, aos 18 anos, antes de servir o exército, com muito medo de perder sua amada, disse que deveria esperá-lo, pois um dia iriam se casar. Durante o serviço militar, a avó responde-lhe uma carta até hoje guardada que dizia: inesquecível amor. Com o coração palpitando de amor, respondendo a carta a um namorado, revelando-lhe saudades. Só agora pude compreender o significado do que ia tempos, quando o amor vive oculto na alma, com a ausência cresce mais. Embora afastada de ti pela distância, sinto-me através da saudade a ti unida e em ti repousa o meu pensamento. Pensar, querido, que me tenho divertido e que estou feliz? Ah, não é verdade. Me falta alguém, isto é, o dono do meu coração, a pessoa que poderia encher-me os dias de suprema felicidade. Se tu soubesses as saudades que tenho de ti, a festa em Triângulo até foi mais ou menos. Para mim não foi muito bom, porque você não estava lá. No dia 11 de outubro vai ter a festa aqui em Luzerna, daí eu quero ver se você vem. Se não, eu também não vou. Tu já pensava que eu ia namorar
Vou finalizar esta carta com muitas lembranças e forte abraço da tua Catarina Pauli, Luzerna, 18 de agosto de 1964. Passados pouco mais de um ano, casaram-se e mudaram-se para o município de Mercedes, no Paraná, buscando uma vida melhor. E pouco a pouco, os filhos iam chegando. Nelson em memória, Adenir, Janete, Regiane, Adriana e Edneia. Que bela prole! Passaram por dificuldades. Resolveram voltar para a linha Triângulo, o vô trabalhando como pedreiro e a avó na roça. Muita luta, muitos momentos bons e ruins também, que contribuíram para construir uma união sólida e duradoura. Lutaram juntos, em busca de melhores dias para todos. Foi por isso que vieram, em 1989, construir suas vidas em Jaraguá do Sul. Pouco a pouco, cada filho construía a sua história, cada filho um destino, e todos edificando suas vidas na firmeza do amor e dos bons exemplos dos pais, que mesmo diante de obstáculos e dificuldades, alegrias e vitórias, jamais se negaram a cumplicidades, companheirismo, compartilhando suas vivências com parceria e ajuda mútua. Vieram os netos, somando as alegrias, nunca medindo esforço para nos olhar, para que nossos pais pudessem trabalhar. Por isso, queridos avós, agradecemos por todo o amor e carinho. Hoje sabemos que as alianças que após 50 anos vocês trocaram nos mostram que o amor é possível, que o círculo do infinito significa infinitamente perdoar, ceder, compartilhar, unir, amar. É como nos diz tão bem Shakespeare: o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. Este amor que atravessa gerações, que se revela nos detalhes, amor hoje que completa 50 anos, sendo motivo de felicidade e orgulho para vocês e para toda a família, queremos que vocês sigam unidos e felizes no presente e no futuro, por tempo indeterminado. Somos espelho desta linda história de amor. Parabéns pelas bodas de ouro. Com amor, família. Maria, nossa mãe, sempre esteve presente na família de Adelar e Catarina. Nesse momento, vamos receber a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pedindo que ela nos cubra com o seu manto de amor e interceda a Deus por nós, para que, a exemplo desse casal, sejamos pessoas cada vez melhores e mais abertas à vontade do Pai.
Senhora, a bênção que os seus filhos fazem questão de estar junto com vocês, queridos filhos, se aproximassem de vocês para este momento final dessa grande ação de graças, neste momento de alegria que vocês hoje recebem dos seus familiares, recebem dos seus filhos e dos seus irmãos. Nós vos louvamos e bendizemos, Deus, Criador de todas as coisas, que no princípio criastes o homem e a mulher para constituir uma sociedade de vida e amor. E também nos agradecemos, Senhor, porque nos dignastes a abençoar a união dos vossos filhos, Adelar e Catarina, para ser uma imagem da união de Cristo com a Igreja. Olhar agora com bondade para eles, e como que se preservastes a união em meio a alegrias e tristezas, assim renovai neles sempre a aliança do amor, aumentando a caridade e reforçando os laços da paz, a fim de merecerem e receber sempre a vossa bênção na companhia dos filhos e filhas que os rodeiam, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Sob a proteção e intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, e em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.